quinta semana Sérgio Buarque de Holanda, realizada na Unicamp, foi aberta com a presença de Dona Maria Amélia, os 7 filhos e netos, quando oficialmente foi incorporado o acervo do professor Sérgio Buarque pela universidade. Toda a lembrança de Sérgio, o traço mais emocionante que guardo era realmente, como o Sérgio disse, esse amor ao trabalho, esse entusiasmo com que ele trabalhava. Então, só posso fazer voto de ter deixado um fluido nos livros, esse fluido seja transmitido a todos os pesquisadores e alunos, especialmente da Unicamp. Fora isso, que Sérgio tinha grande orgulho de ser paulista e de ser professor universitário. Então, acho que está muito bem entregue numa universidade paulista. Papai era uma pessoa que o que mais impressionou nele, ele no final da vida, ele até se filiou ao PT. Ele foi um dos fundadores do PT, para ser mais claro. Agora, ele não tinha uma filiação assim, daquela fechada. Ele foi uma pessoa muito aberta em relação a tudo. Isso me impressionou sempre. Qualquer pergunta que eu falo como filha, né, que nós fazíamos a ele nunca tentou nos conduzir politicamente. A resposta era sempre uma forma de nos abrir. Mas ele mostrava as vantagens e as desvantagens daquela linha política. Quer dizer, sempre mostrava que existia alguma coisa interessante. Uma vez eu fiz uma pergunta, assim, uma coisa interessante, assim, em relação ao Partido Comunista, né? Perguntei, mas como que é? Ele falou, não, é interessantíssimo. Primeiro ele falou, teoricamente eles estão, eu concordo, agora na prática já é outra coisa. Agora ele falou uma coisa gozada, ele falou assim, olha, o problema dos comunistas, o maior problema dos comunistas que eu vejo não é o problema de serem comunistas, é quando eles deixam de ser, porque eles ficam tão anticomunistas que aí fica insuportável. Então, era sempre assim, eu ia fazer uma pergunta, ele respondia da forma mais aberta. Ele não era, mas ele dizia assim, interessante. Agora, ele, politicamente, ele se filiou mesmo ao PT, quer dizer, era um partido que, num certo momento, era o partido mais, enfim, à frente, que estava nascendo, isso, ele morreu em 82, né, que estava nascendo, assim, trabalhando com as propostas mais progressistas naquele período, né, e ele achou necessário dessa força que, depois ainda veio o pacote e tal, eleitoral, que complicou um pouco mais, mas na época ele achou que era importante dar a força a esse partido que estava surgindo no meio sindical, né, com Lula, esse pessoal todo. A proposta era pessoal de trabalhadores junto com intelectuais mais à esquerda e tal. Agora, isso foi o final da vida. Ele foi sempre uma pessoa muito aberta. Em uma certa época ele foi do Partido Socialista também, mas também sempre assim, só para dar aquele empurrão para ajudar a nascer. E depois ele não se enquadrava muito em nada, não. Ele ajudava e depois ele partia, abria, né? Puxa, como o professor Sérgio viu a carreira sua, a do Chico, família tão musical, pessoal, todo mundo engajado em música? Bom, eu acho que a culpa é dele, né? O papai gostava muito de música, inclusive eu acho que a gente aprendeu muita coisa de música brasileira, mais assim, ouvindo papai, mamãe e os amigos todos cantarem, do que ouvindo rádio, que aliás acho que a gente nem tinha quando era criança. Então esse lance de cantar junto, de gostar muito de música, certamente a gente deve ao papai. E quer dizer, vocês sempre receberam um apoio dele, assim, para cantar e no começo de carreira, tudo, sempre ele concordou, não preferiu que você seguisse a carreira acadêmica ou outra coisa assim? Eu acho que nem a gente, nem papai sonhava que a gente ia se profissionalizar em música. A música era mais um lance que a gente fazia porque a gente gostava, a gente cantava junto, cantava com o papai também. Eu acho que foi um susto para ele, como foi para a gente também, quando pintou realmente a coisa em forma de carreira. Não sei se era a coisa que ele teria escolhido, mas certamente eu acho que ele curtia. Olha, meu pai estava mais ligado aos estudos, quer dizer, nós custamos a entendê-lo assim como professor, essa coisa assim, isso foi só depois dos 15, 20 anos de idade. Como pessoa humana, ele era um pouco desligado, tal, era bem afetuoso, tal, mas não entrava muito no nosso dia a dia. Não tinha esse. Nós começamos a compreendê-lo mais depois da adolescência. O acervo do professor Sérgio Buarque de Holanda tem grande valor por conter volumes raros que foram sendo adquiridos durante anos e anos em livrarias e sebos da Europa em suas viagens.
além da reconstituição de todo o mobiliário do seu escritório, contendo ainda documentos e o original do grande clássico Raízes do Brasil. Ele era um grande amigo, muito brincalhão. Não era o contrário do que essa biblioteca pode dar ideia, uma pessoa sisuda, não. Estava sempre brincando e tal. E ao mesmo tempo, quando era necessário, eu mesmo abusei da sabedoria dele para consultar, e quando era assunto sério ele ia a fundo, não brincava em serviço, não. E era isso, era essa biblioteca aqui, só que aqui está passada limpo, era isso aqui em bagunça. Isso era meu pai. E quando você e amigos começaram a cantar e tal, ele não interferiu, gostou, não gostou? Como é que foi a reação dele? Não, ele gostava muito de música, né? Então ele pode no começo ter ficado preocupado, assim, em termos de querer que um filho tivesse uma profissão, né? E música, mas não é bem uma profissão no começo, né? Mas depois ele deu uma força. Dona Maria Amélia recebe do reitor uma placa pela passagem do acervo, a família assina o livro de presença e Sergito confere e aprova a reconstituição do escritório do pai. Era uma confusão geral, quer dizer, não tinha esses fios, mas também não era arrumadinha. Por exemplo, essa escadinha que em princípio era para pegar os livros mais altos nas estantes, estava sempre cheio de livros, não dava para subir nada. Tudo que é mesa e tal também, livros empilhados, chão, a mesma coisa. E é claro que não dá para não tem mais sentido estar daquele jeito, que é só papai que sabia. Papai sabia, estava a maior desorganização, mas papai sabia onde estava cada livro, né? Sérgio Buarque de Holanda, antes de tudo, escritor. O escritor denso e sugestivo de Monções, de Caminhos e Fronteiras, de Raízes do Brasil. Quero agradecer a brilhante conferência proferida pelo professor Alexandre Eulálio e convidar a todos os presentes para que aqui ao lado, no auditório do Instituto de Artes, assistirem a uma audição do professor Almeida Prado e uma apresentação da Orquestra da Unicamp, regida pelo maestro Benito Juárez. Obrigado. Durante toda a semana, palestras proferidas por colegas de Sérgio Buarque, entre eles o sociólogo Florestan Fernandes, relembraram o amigo, o professor, escritor e a pessoa humana.
Eu não quero dar a esta exposição o tom coloquial de uma homenagem de alguém que já se foi para sempre. Sérgio está presente na nossa vida intelectual. E, por curioso que pareça, ele está mais presente do que muita gente que está viva. As pessoas, às vezes, morrem em vida. E o Sérgio está vivo depois da morte. E acredito que vai continuar assim durante bastante tempo. Pela importância, especialmente de algumas interpretações que ele fez sobre o processo político, histórico brasileiro, e que se estão comprovando como verdadeiros para aqueles que vivem os dias tormentosos que estão correndo hoje. Com toda a informalidade que seria cara a Sérgio Buarque, o autor dessa conferência não consegue dissociá-la, nessa data, da memória do engenheiro Silvio Felício Santos, subitamente falecido em 20 de julho último, aos 78 anos da sua idade. Dessa presença marcante de intelectual, que abriu todos os caminhos para o conferencista, ele ouviu falar pela primeira vez, em 1946, de Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, antes de tudo, escritor. O escritor denso e sugestivo de Monções, de Caminhos e Fronteiras, de Raízes do Brasil, de Tentativas de Mitologia, de Do Império à República, de A Viagem a Nápoles, de Visão do Paraíso, de Cobra de Vidro, desse Extremo Oeste, fragmentado, mas não menos iluminante, desses tantos outros textos expressivos ainda disseminados pela imprensa. Uma obra que se espraia pela literatura, pela história, pelas ciências sociais, com uma segurança que bem indica a dimensão do intelectual que de todo dominava o seu meio expressivo e que nele podia realizar o que quer que fosse. Mas esse escritor maior fez-se aos poucos, vencendo primeiro a própria facilidade, impaciente de brilhar, que se afirma ainda na infância, bem servida por um espírito curioso e alerta, que tudo esmiuçava. Esta primeira atitude é posta à prova com o amadurecimento crítico do estudante de direito boêmio, cujo visceral anticonformismo logo sente uma necessidade efetiva de coerência. A insatisfação de Sérgio durante o período polêmico do modernismo, do qual ele participa com destaque durante todo o decênio de 20, vai ser seduzida pela vontade de absoluto do surrealismo bretoniano, que enriquece de modo decisivo a sua exigência de escritor. Finalmente, uma temporada no estrangeiro, vivida nas circunstâncias muito especiais da Alemanha dos últimos anos da República de Weimar, obriga-o a considerar o Brasil além das fronteiras do país, convidando-o a analisá-lo e a interpretá-lo na forma abrangente da sua totalidade histórica. De agora em diante, sem abdicar dos interesses anteriores, que nesse tecido intelectual todo plasticidade encontrarão lugar, o ensaísta maduro vai estabelecer o seu caminho definitivo, realizando-se como um dos grandes autores do século XX brasileiro. Essa vocação ensaística afirma-se na adolescência, poder-se-ia dizer mesmo ainda no tempo de colégio, e logo esboça os primeiros voos na grande imprensa em abril de 1920, quando Afonso Toné, professor dele no ginásio de São Bento, da capital do estado, e amigo do pai, Cristóvão Buarque de Holanda, docente de botânica na Escola de Odontologia e Farmácia, leva o primeiro artigo desse moço para o Correio Paulistano, onde então passa a colaborar.
Aí, e em seguida, na sisuda Revista do Brasil, de Monteiro Lobato, a mais importante do país, mas também em A Cigarra, semanário ilustrado, nos moldes do Fonfon carioca, publica os escritos inaugurais. Escritos todos de reflexão e comentário, desde o primeiro deles. Artigos onde já aponta, ao lado de um espírito abrangente, de marcada tendência interpretativa, certa erudição de todo inesperada em rapaz que ainda não completou 18 anos e que manipula, com surpreendente a propósito, tais conhecimentos. É este bem o caso do artigo Ariel, que aparece em maio de 20, na letra miúda da seção Resenha do Mês, praticamente abrindo a parte final do número 53 da Revista do Brasil. No estilo sóbrio, contido, que não parece de adolescente, relampeja achados irônicos, às vezes de veemência mordaz. Aspas. No Brasil, o hábito de macaquear tudo quanto é estrangeiro é, pode-se dizer, o único que não tomamos de nenhuma outra nação. E é o único traço característico que já se pode perceber nessa sociedade de informação que se chama o povo brasileiro. Fecha aspas. A argumentação concatena-se com fluência cheia de naturalidade, exprimindo-se sem nenhum esforço. O estilo evita a pompa retórica, mesmo durante o fecho idealista, que cita Rodó, aspas, recentemente falecido, fecha, e trata da nociva imitação dos Estados Unidos pelos nossos conterrâneos. Outros artigos aparecem em setembro do ano seguinte, em A Cigarra, num total de 16, segundo o levantamento feito pela pesquisadora Rosemarie Horsch. Parecendo mais ingênuos, não o são menos ambiciosos aqueles que constituem o tríptico Os Poetas e a Felicidade, esboço de análise temática dessa questão, assim como a mesma aparece proposta nos versos do oitocentismo brasileiro. Na última das 3 notas, divulgada em fevereiro de 21, o comentador trata da sintonia expressiva de Francisco Ottaviano e Hebel, exemplo sintomático de ambição comparatista que se está levando a sério. O tema será retomado de modo ainda mais vigoroso num ensaio bem mais longo, Plágio e Plagiários, na Revista do Brasil, de setembro de 21. De corte erudito, com inúmeras notas e pé de página, faz citações de textos poéticos em 5 línguas diferentes. Passeia com volubilidade muito consciente pela doutrina filológica contemporânea, citando Carolina de Michaelis, Farinelli, João Ribeiro, Beiersdorf, Brandes, Delatour, Feix, Alberto Faria. Tudo isso, porém, mobilizado de modo funcional, avesso a qualquer exibicionismo simplório que procurasse valer por si mesmo. Assumindo um ponto de vista extremamente liberal na consideração do problema, encaminha a discussão do plágio antes para a área de uma imitação legítima, consagrada através do tempo cultural do Ocidente e que só deveria ser coibida como fato doloso quando houvesse dissimulado, estrita e inequívoca, a identidade formal. Vale a pena notar que a argumentação é enriquecida com exemplos nacionais recolhidos pelo articulista, alguns de fontes esparsas de difícil localização, como certo artigo de Luiz Murat, de julho de 1886, aparecido em A Vida Moderna da Corte, no qual, aspas, o ilustre poeta das ondas identifica Jean Rispin como fonte de uma certa poesia de Raimundo Corrêa, endereçada a Aretino, até então tida como original, fecha. A forte impressão que o artigo deve ter causado aos redatores da Revista do Brasil está evidenciada no destaque com que o ensaio aparece no corpo do número 69, em terceiro lugar e ornado com 2 das agora habituais vinhetas de J. Prado. Por uma coincidência irônica, foi encartado no artigo de Sérgio uma tricomia impressa em papel acetinado por Clabin, Irmão e Companhia, do biotônico Fontoura. Numa sala que se abre para a rua ensolarada, um menino de blusa marinheira escreve na ponta dos pés, num quadro de aviso afixado à parede: se sou um menino gordo e corado, devo tudo ao biotônico Fontes. O menino parou no T, cuja haste está cortando, a respiração presa pelo esforço despendido. Impossível que esse acaso na colagem da propaganda não tenha provocado o bom humor dos amigos do precoce Sérgio, que no mesmo mês aparecia também em A Cigarra com outro artigo, O Gênio do Século. Mais ocasional, pelas dimensões, pelo assunto e pelo lugar onde aparecia, é, no entanto, expressivo por documentar a adesão do jovem escritor aos ideais de inquietação e reforma literárias que estavam, mais do que no ar, aparecendo com insistência na imprensa da época. O artigo versa sobre o espírito do novo século, a propósito da novela de Aldo Palazzeschi, Il Codice di Perelà, publicado em 1911, mas de certo só agora lido pelo articulista.
Oportunidade que permite ao jovem autor exarar considerações muito pertinentes sobre a modernidade, os desafios das vanguardas e, em especial, o posicionamento do futurismo italiano. A escrita já se revela tensa e inquieta, começando a abandonar o decoro convencional dos primeiros textos. Em breve, ela aderirá a maneirismos e modos expressivos bem distantes do repertório bem comportado daqueles outros artigos, como O Homem-Máquina e a Decadência do Romance, de março último. Atitude que já se percebe em Os Futuristas Paulistas, no Fonfon, de dezembro, notícia dos novos da Pauliceia para os leitores cariocas e que foi precedida na mesma revista por duas outras sobre Manuel Bandeira e Ribeiro Couto. Naturalmente, a transferência de Sérgio para o Rio de Janeiro, acompanhando a família, e a entrada do jovem para a faculdade de Direito, ali, sem comprometerem a curiosidade erudita e o pendor dele para a pesquisa minuciosa e continuada, fará com que o comentarista se volte mais para os acontecimentos contemporâneos e para o espírito moderno. Antes da mudança, ele já entrara em contato com os novos escritores paulistanos, Guilherme Tácito de Almeida, Rubens Borba de Moraes, Couto de Barros, Menotti, esse na redação do Correio Paulistano, Sérgio Milliet, que está começando a voltar definitivamente ao Brasil, Mário e Oswaldo de Andrade. Assim, trata de acompanhar a repercussão relativamente limitada que a Semana de Arte Moderna alcança na imprensa do Rio em fevereiro seguinte. Reforçando contactos com os revolucionários estéticos paulistanos, torna-se representante da revista Claxon, cujos 8 números, de março de 22 a janeiro de 23, divulga entre os jovens intelectuais do Rio com os quais se relacionou. Não se concretizando a edição de uma segunda revista paulistana do movimento, que deveria ter se denominado provocadoramente Knockout, Sérgio e o seu amigo mais próximo, Prudente de Moraes Neto, projetam uma outra, agora com sede no Rio de Janeiro. Esta acabaria por receber o nome de batismo do polêmico e contestado prócer dos Novos, Graça Aranha, que, invadindo a cerimônia meio intimidada dos jovens redatores, diante da sua patriarcal celebridade, tornar-se-á o padrinho meio incômodo de Estética. No pensamento de Graça Aranha, o título, que ele sugere quase impondo, devia aludir ao espírito triunfante e instaurador da luminosidade meridiana da juventude, motor da alegria cósmica, que no sistema filosófico por ele defendido, expulsava de uma vez por todas o terror que ainda vem da nossa antiga memória animal de ex-primatas. Para Sérgio Prudente, o título interessava antes pela concisa conotação filosófica e englobante que, sem afastar o espírito contestatário, irreverente e sardônico da proposta modernista modernizante, dispensava o apelo pitoresco incomodamente vistoso de tantos títulos de publicações e mesmo obras do movimento. Por isso, o nome vinha grafado pela ortografia simplificada, sem TH e com o segundo E acentuado. O difícil, embora fascinante, relacionamento de Graça Aranha e Estética foi registrado pelo próprio Sérgio num texto notável que hoje integra Tentativas de Mitologia. Texto notável tanto pelo caráter da ressurreição memorialística, quanto pela aguda análise ideológica que ali é efetuada. Se juntar a este o escrito de Prudente Neto, A Vida de Estética e não a Estética da Vida, título mordaz de um texto, afinal, amável, recuperaremos com grande eficácia a crônica interna desse momento literário decisivo. Um mergulho extremamente esclarecedor na história cultural dos anos 20, que, com exceção do agudo ensaio de Maria Célia de Moraes Leonel, Estética, Revista Trimensal e Modernismo, publicada apenas em 1984, até agora vinha merecendo mais juízos peremptórios do que estudos pormenorizados e questionadores da sua intrincada trama cultural. Em Estética, ao lado de Prudente, ou sozinho, Sérgio persegue uma seriedade de reflexão muito dele. Isto sem abandonar as componentes de humorismo ou de sarcasmo, manejados de modo sutil dentro do espírito de valorização escrita da fala brasileira, grego M.F. de Andrade, o qual, com seu malicioso bom senso, recruta, ao lado de decorosos nomes consagrados, a tropa de choque do movimento. Sérgio, além de resenhas, aí estampa o lado oposto e os outros lados, artigo de análise polêmica, onde são discutidas diversas questões candentes do ideário vanguardista. A intensificação do debate intelectual em virtude da guerrilha dos semanários, o academicismo indisfarçável de certos modernistas, as questões propostas por uma arte de expressão nacional. Isto com a franqueza de sempre,
que não deixa de criar novas moças na sensibilidade dos visados. Depois de um rápido eclipse pessoal, em que tenta uma aventura interiorana, aceitando dirigir a Folha O Progresso, em Cachoeiro de Itapimirim, Espírito Santo, Sérgio regressa ao Rio. Aí se integra na redação de um jornal, que outra vez Rodrigo M.F. de Andrade secretaria. Nesse 1927, entrevista com muita garra para a Folha de Chateau escritores de prestígio internacional de passagem pelo Rio de Janeiro, como Luigi Pirandello e Blaise Cendrars. Este último havia-o incluído não apenas na dedicatória grupal do seu livro de poemas viajantes, Les Formoses, lançado em 24 pela editora vanguardista parisiense Au Sans Pareil, e longamente resenhado em Estética por Mário de Andrade, mas ainda o fizera comparecer no interior de um dos poemas daquela plaquete como um jeune poète sympathique que não bebia bem conhaque. O interesse de Sérgio pelo movimento surrealista, por eles, nos moldes levados avante pelo grupo de Breton. Tais investidas, pioneiras do Brasil, permanecem singulares pelo interesse estético e psicológico que encerram. Aparentemente, são as únicas de que se tem notícia em nosso meio até o final da Segunda Grande Guerra, se situam sondagens de Jorge de Lima, que não possuem exatamente o mesmo teor e foram ensaiadas nos últimos anos 30. Modo decisivo para o enriquecimento da sua personalidade criadora, mesmo quando esta atuava em campos aparentemente alheios àquele domínio.